Essa aula está sendo gravada para a turma de pintura digital para texturização do curso de jogos digitais da PUC Minas. Se você estiver nessa aula por acaso no YouTube, tem uma chance dela não fazer muito sentido para você. O intuito dessa aula é servir como material de consulta para os alunos que estão matriculados no curso e que assistem a aula ao vivo. Se você estiver acompanhando essas aulas tanto no YouTube quanto no curso, é importante perceber que ela faz parte de um plano de ensino. A gente já teve em sala de aula a introdução ao curso e já foi gravado a aula de ferramentas de pintura digital, que é o conjunto de ferramentas dentro do software que a gente vai usar para pintar. A aula dessa sessão é a aula de configurações de ferramenta. Então, eu vou entrar aqui, já tem uma versão antiga gravada, então a gente vai falar sobre as opções de ajuste das ferramentas nessa sessão, concentrado no Blender, na ferramenta de pintura de textura do Blender. Se você abrir um projeto padrão do Blender, ele vai estar aqui com esse cubo e essa câmera. Pode ser isso mesmo para a gente poder seguir nessa sessão, não preciso de nenhum objeto diferente. O que eu preciso é trocar da aba de layout para a aula de. Ou para aula. Para a aba de. para a aba de layout para a aba de Texture Paint. Então eu vou trocar de aba aqui. Se você não tiver essa aba por algum motivo, vamos supor que por algum motivo você saiu deletando todas as abas do Blender, você pode. É um poder que você tem de apagar as abas. Não tem problema. Nesse mais aqui você consegue clicar em General, você vai achar aqui Texture Paint. Ele vai criar de novo esse layout que você pode desenhar manualmente também. Tá? Aqui eu não tenho nenhuma imagem para pintar, então mesmo que eu queira configurar meu pincel, eu não vou conseguir testar ele. E eu vou fazer isso do jeito mais simples, mais rápido, que é eu vou adicionar diretamente aqui em Texture Slot, aqui onde está escrito No Textures, eu vou adicionar um Basic Color. Vou manter esse nome padrão, esse tamanho de imagem e essa cor de fundo. Isso tudo estou mantendo do jeito padrão aqui. Na hora que eu der OK, ele vai criar para mim aqui a imagem que está pintando. Ele também conectou essa imagem no meu objeto. Eu não estou vendo variação aqui porque é tudo muito cinza, mas se eu pintar aqui, vai dar para ver que eu estou já pintando no meu cubo. Se você quiser aprofundar mais a respeito disso, você pode vir aqui em General, vamos pegar uma aba de Shading. Se você já tiver uma aba de Shading aberta, tudo bem, você não precisa criar uma nova. O que ele fez foi conectar um node de imagem a um node de material. Então, isso aqui foi o que esse material slot aqui, esse material base color aqui, é exatamente a imagem que a gente está vendo aqui à esquerda, conectada à superfície do objeto. Então, isso aqui é a minha superfície do objeto, isso aqui é como que ele processa as cores do objeto. E esse aqui é a imagem, o bitmap, que foi criado para a gente pintar. Então, a se saber. Tem aula nas playlists do semestre anterior, então se alguém tiver curiosidade em observar as playlists do semestre anterior, já tem um aprofundamento sobre essa área e a gente deve voltar sempre nessa questão de que quando você está pintando no espaço 3D, você tem uma imagem conectada ao modelo 3D. Então, aqui eu vou dar uma geral nas configurações de brush a partir da ferramenta de desenho. Não vou cobrir as outras ferramentas porque é muito parecido, muda uma configuração ou outra, mas os princípios são os mesmos. E eu sempre peço que as pessoas experimentem as configurações e façam suas próprias anotações e que elas possam ler a respeito. Tá? A gente vai começar pelo primeiro campo aqui de configuração aqui, que são os presets do meu do meu software. Então, se eu entrar aqui na ferramenta de desenho, eu tenho um preset de pintura. Se eu entrar na ferramenta de software, eu tenho um preset de software. E o que é esse preset? Esse preset é um conjunto de configurações salvo para que você não tenha que reajustar um brush que você gosta ou que você quer usar de novo. A melhor forma de mostrar isso não vai ser aqui no Blender, mas no Krita.
Por que no Krita? Porque o Krita, diferente do Blender, vem com uma série de presets pré-definidos. Então, se eu criar um arquivo novo aqui no Krita e abrir a interface do Krita por padrão, né? Então eu vou no meu workspace default aqui do Krita, a gente vai ver que tem o Krita, ele também vai ter um setor de configuração de ferramenta e que ele vai ter uma série de quê? De presets que vem com ele por padrão. Quando você troca aqui o preset, quando você seleciona aqui um preset, você vai ter uma troca das configurações nesse espaço. Então, cada um desses presets aqui é um conjunto de configurações diferentes. O Krita, como eu disse, já vem com vários presets prontos. O Blender não. O Blender ele vem com um único preset. Você pode trazer o preset de outro arquivo para o seu arquivo de projeto. Então, o Blender ele permite que você faça um intercâmbio de presets entre projetos, né? Mas aqui eu não tenho vários presets, eu só tenho um preset que é o Text Draw, né? Eu vou trazer um preset externo para mostrar que existe a possibilidade de ter o conjunto de vários presets e eu vou criar um preset meu também aqui nessa seção. Então, vou começar trazendo um preset externo. Então, eu vou em File, Append. Append é o comando para você transferir conteúdo de Blender para Blender. Então, se você tem um arquivo de Blender com material, textura, com objeto, modelo, você vai usar o comando append para unificar esse conteúdo com outro arquivo de projeto, né? Então, vou vir clicar aqui em append. Vou lá na minha pasta na pasta onde eu salvei algum arquivo com brushes, né? Se eu não me engano, é em Model Aulas aqui. Eu tenho um arquivo chamado Udam Brushes. Então, esse é um arquivo .blend. Eu vou clicar duas vezes aqui nesse arquivo, ele vai abrir o arquivo, então eu estou dentro do .blend. E aqui eu tenho uma aba de brush, uma aba de coleção, de imagem, de paleta. Então, tudo que tiver num arquivo de Blender, eu posso importar para outro arquivo de Blender. Então, aqui, todo o material que tiver aqui, eu posso importar para dentro de outro Blender. Toda imagem que tiver aqui, eu posso importar para dentro de outro Blender. Mas o que eu quero importar é o brush. Eu criei vários brushes. Eu tenho vários brushes aqui, né? O que eu quero trazer aqui é esse Acrylic Jitter, é o arquivo que eu vou usar como exemplo. Cliquei duas vezes. Aqui vai aparecer o que? O Acrylic Jitter, que é o brush que eu criei em outro arquivo de Blender, e o preset padrão. E aqui, se eu trocar de um para outro, a gente vai ver o comportamento diferente e as configurações diferentes. Então, se eu tiver aqui e pintar com esse brush aqui, eu vou ter esse tipo de mancha. Esse é o Text Draw. Se eu trocar para Acrylic Jitter, já mudou as configurações. E se eu pintar aqui, eu vou ter um comportamento bem diferente, né? Um brush bem diferente aqui. Então, a ideia de você ter um preset é você agilizar o seu trabalho, né? E poder trabalhar mais concentrado em pintar o conteúdo do que ficar ajustando toda hora uma configuração aqui, né? Então, é importante você saber criar os seus presets e poder transferir ele de um arquivo para outro. Bom, eu importei um preset, agora eu vou criar um preset, né? Então, aqui, nessa área aqui onde eu escolho o preset, aqui do lado eu tenho os tipos de brush que eu tenho, né? Os brushes de escultura, de Vertex Paint, de Weight Paint. Eu tenho também os tipos de brush que tem na área do Texture Paint, que são esses mesmos brushes que eu tenho aqui. Eu vou ter eles indicados aqui, né? Então, Draw, Soften, Smear, Clone, Fill, Mask também, né? Vamos lá de novo. Draw, Soften, Smear, Clone, Fill e Mask. São exatamente os brushes que eu tenho aqui, ó. Draw, Soften, Smear, Clone, Fill e Mask. Então, são os mesmos. Eu estou usando o Draw. Aqui eu tenho o nome do meu preset. Aqui quantos usuários a gente tem atuando nesse preset atualmente. Então eu tenho dois usuários, né, o pincel que está selecionado aqui e um usuário falso, né? E aqui eu tenho esse escudinho que é exatamente esse usuário falso. O que isso quer dizer? Toda vez que eu crio um conteúdo no Blender,
O Blender ele preserva ele temporariamente e ele descarta esse conteúdo se não tiver nenhum usuário. Então, se por acaso, vou jogar meu Acrylic Jitter e deixa eu desconectar aqui. Se por acaso o seu conteúdo tiver 0 usuários aqui, ó, ou seja, tiver marcado com 0, o Blender vai descartar ele quando você fechar e salvar o seu projeto. Para que eu não perca a minha configuração, ou seja, para que eu não perca o meu Acrylic Jitter, o que eu posso fazer? Eu posso criar um usuário falso para ele, que é esse escudinho, fake user. Quando eu clico aqui, ele passa a ter esse F do lado aqui, que é o F de fake user, e quer dizer que ele não vai descartar esse conteúdo, mesmo se ele não estiver sendo utilizado. Então, mesmo que um conteúdo não estivesse sendo utilizado no Blender, ele vai preservar dentro do arquivo. Isso é muito importante para que eu não perca os meus presets quando fechar. Por padrão, quando você cria um pincel novo, ele já cria com esse fake user ligado, né? Onde que eu vou criar esse novo brush? Deixa eu pegar aqui o meu text draw. Ele vai ter a opção aqui, ó, Add Brush. Esse Add Brush ele vai duplicar o brush atual. Então agora ele duplicou o brush atual e eu tenho o quê? Eu tenho Acrylic Jitter, Text Draw e Text Draw.001 que eu vou mudar para Udan Brush. Então esse vai ser o brush que eu vou configurar para o meu gosto aqui ou para o meu interesse. Eu posso criar uma imagem personalizada para o meu brush se eu quiser. Essa imagem aqui é exatamente a escolha de uma imagem personalizada que eu posso pegar aqui no meu sistema. Eu não tenho nenhuma imagem personalizada para usar agora, então vou deixar essa padrão mesmo. Mas você pode ter uma imagem personalizada para cada brush, do mesmo jeito que acontece aqui no Krita, né, onde cada brush tem uma imagem personalizada, né? Então, esse mesmo recurso eu consigo fazer dentro do Blender, né? Na sequência aqui, né, uma vez que agora eu já tenho o meu brush personalizado aqui, né, o Dan Brush, eu posso começar a mexer nas configurações desse brush aqui, né? Então vamos pegar aqui meu Dan Brush e vamos ver quais são as opções que eu tenho aqui. A primeira opção é como que a cor do meu brush, a cor que tiver aqui, vamos pegar um vermelho aqui, a cor que eu tenho aqui, como que ela vai misturar com a cor que está na superfície do meu objeto ou que vai estar na minha imagem 2D. Lembrando que eu posso pintar tanto aqui no espaço 2D quanto aqui no espaço 3D, né? Os dois espaços eles estão usando a mesma configuração, o mesmo brush. Então, aqui como que ele vai misturar? Aqui a opção que eu tenho é a opção Mix. A opção Mix é o padrão, é o normal. Significa que se eu estiver usando meu pincel bem opaco, ele está substituindo a cor que está por baixo pela cor do meu brush. Isso é o mais comum numa pintura, né? Você está tampando a cor de baixo pela cor do seu brush aqui. Mas eu tenho outros modos de mistura, bastante modo de mistura mesmo. Eu não vou falar um por um, eu recomendo que vocês experimentem cada um deles, né? Eu vou concentrar em 3 famílias aqui e mesmo que eu concentre em 3 famílias, eu só vou pegar 4 tipos dessas 3 famílias, tá? Então a primeira família aqui são misturas que vão escurecer a sua pintura a partir da cor que você selecionou. O mais comum é o Multiply. Então, se eu pegar o Multiply, ele não vai substituir essa cor, ele vai multiplicar essa cor. E isso vai dar um tom mais escuro para a minha pintura. Ou seja, a cor que estava lá, ela continua ali, mas ela foi escurecida pelo vermelho. É como se eu estivesse colorizando ela de vermelho ou modulando essa cor de vermelho. Então, isso é muito comum, né? A gente usa isso para fazer sombreamento, para fazer áreas de né, sujeira, essa sujeira gordurosa, né, ou grime, né? Então, é muito comum. A gente vai ter a família de... Então, essa família que escurece, essa família aqui ela vai clarear. O mais comum é o Add. O Add, ele vai adicionar luz, né, à área que eu estou pintando. Então, onde eu estou pintando vai ficar mais claro, vai dar esse tom meio aceso para minha pintura. Bom para fazer áreas de emissão, áreas de luminosidade, né? Então, se você está fazendo, por exemplo, uma área de neon no seu
objeto, você pode usar o Edge para definir essa luminosidade aqui. E isso vai clarear a pintura em relação à cor que já está ali na superfície. A gente vai ter, além dessas famílias, tem várias outras aqui que vocês podem experimentar, que vão fazer um cálculo diferente a partir da superfície que está lá atrás, né? Mas o que me interessa aqui, que é muito importante para a gente, e que a gente tem que estar ciente, porque vai ser utilizado provavelmente no decorrer do semestre, é a família da transparência. Então eu tenho dois modos de mistura aqui, que é o Erase Alpha e o Edge Alpha. O Erase Alpha, ele vai criar uma área transparente no meu objeto. Aqui, a minha transparência ela não está ligada, né? Meu objeto não, ela tá. Pensei que ela não tivesse ligada, mas ela está ligada assim. Então eu consigo ver o buraco que eu criei aqui no meu modelo. Ótimo. Então, eu tenho aqui a transparência que eu criei, né? Isso é muito bom para fazer detalhes como rasgado de um tecido, ou fazer uma grade, ou fazer elementos que se eu fosse modelar, eu ia gastar muitos vértices modelando, e que eu posso só criar uma transparência para poder sugerir aquele vazado, né? Então, o Erase Alpha vai ser o que vai cavar aqui o meu objeto, ou seja, ele vai apagar a área, né? E eu tenho o Edge Alpha. O Edge Alpha vai pintar opacidade. Então, dá para ver que eu não perdi a pintura que eu estava fazendo ali, e que agora eu estou deixando opaco de volta o meu modelo. E são dois presets bons para você criar para os seus brushes. Você ter um brush que já é o brush de criar transparência, e já tem um brush que é o brush de bloquear a transparência. Então é legal você ter um preset de Edge Alpha e um preset de Erase Alpha, né? É muito útil criar esses presets. Na sequência aqui, eu vou ter o tamanho do meu brush. Então, aqui é o tamanho do brush em pixels, né? Então, quantos pixels esse brush tem de tamanho. Aqui eu vou colocar ele com 70. Né? Então, eu posso tanto usar o slider quanto colocar um valor. E eu também existe atualmente na versão 4 do Blender o atalho F. Se você apertar a tecla F, você pode mudar o tamanho. Na hora que você clicar, você confirma esse tamanho. Você não precisa ficar segurando o F, tá? É só dar um toque na tecla F que ele vai mudar o tamanho aqui. Tá? Então, isso é muito prático para quem está pintando. Né? Escrever aqui F vai ser o raio, né? Radius. Aqui nas opções, né, eu tenho a opção de sensibilidade à pressão. Então, se eu clicar aqui, quanto mais leve eu vier com a minha caneta, né, é bom lembrar que eu estou usando uma tablet, então eu estou usando uma canetinha em cima de uma superfície, né, para poder desenhar. E essa caneta, a ponta dela tem sensibilidade à pressão. E eu posso usar essa sensibilidade à pressão para fazer traços menores ou maiores. Vamos pegar aqui um mix de volta. E aí, quanto mais pressão, vamos ver se eu consigo fazer de novo aqui, ó. Quanto mais pressão eu fizer, maior vai ser o meu brush. Então dá para ver que ele começou bem leve, com um tamanho pequeno, e terminou com um tamanho bem grande aqui, né? Então isso é controle de sensibilidade à pressão. E isso aqui é a unificação do valor em todos os brushes. Então aqui todos os meus brushes estão usando o quê? O tamanho de 80 pixels. Então se eu trocar de brush aqui, todos os brushes vão estar usando 80 pixels porque eu pedi para ele unificar os tamanhos. Se eu desligar isso aqui, eu posso colocar um tamanho, por exemplo, no meu Udon Brush, e agora ele é 80 pixels. E o meu Text Draw é 35 pixels. Então, essa informação ela não está unificada mais entre os pincéis. Né? Uma informação de tamanho para cada pincel. Vou deixar ligado de volta, é o padrão. Né? E abaixo aqui a gente tem a força do meu brush, que seria o equivalente à opacidade. Eu vou desligar a sensibilidade à pressão. Vou pegar aqui o meu
brush vermelho aqui. E a força de 1 é a cor chapada, né, a cor preenchendo aqui, né, totalmente a área que eu estou pintando. Se eu vier e colocar uma força baixa, vamos colocar 0.2, ele vai ficar ligeiramente translúcido, transparente, né? Então isso é o controle de força, é o equivalente a um controle de opacidade. Ele também tem sensibilidade à pressão, então eu posso fazer ficar mais opaco quanto mais pressionado for a ponta da caneta, né? Então dá para ver aqui ficando opaco. E eu tenho um controle de slider que também pode ser afetado pelo Shift F. Então, Shift F. Então, Shift mais F vai ser a força, que é o equivalente à opacidade. Então, a gente consegue controlar isso aqui, ajustar isso aqui, né? Mas eu já posso deixar aqui uma força, vou deixar ela com 1, e eu acho que aqui vai ser bom bastante para a gente dar sequência. A próxima configuração aqui é a configuração de cor, né? Eu tenho no meu Text Draw a cor está branco e preto. Quando eu vou para o meu Udon Brush, a cor está vermelha e preta. Então a cor ela está individual, ela não está compartilhada entre os pincéis. De novo, esse mesmo ícone que está aqui, ele acontece aqui. Eu posso ter a mesma cor sendo compartilhada entre os pincéis. Tá? Então isso é uma coisa importante. A minha escolha de cor aqui, eu tenho um disco onde eu escolho o tom de cor. Então esse é o tom da cor. Aqui, nessa direção do centro para a beirada, é a saturação da cor. E aqui é o valor da cor, né? Eu posso escolher essa cor aqui, eu também posso escolher ela clicando aqui. Ele vai me dar, inclusive, os valores de hexadecimal, HSV e sRGB. Ele vai me dar também um conta-gotas, que eu posso pegar uma cor aqui com conta-gotas, né? Vou pegar uma cor da interface, por exemplo. Então, eu posso pegar com conta-gotas uma cor qualquer aqui da minha cena. Se você apertar a tecla E sobre o seletor de cor aqui, você já acessa o conta-gotas. Então, se eu parar aqui no mouse e apertar a tecla E, vai virar o conta-gotas e eu posso clicar e selecionar uma cor do meu objeto ou da minha cena. Tá? Então, só lembrando, né? Só para eu escrever aqui, se eu apertar E sobre o seletor de cor, eu vou ter o meu Color Picker, né? Isso na versão 4.0 em diante. Então, vou escolher uma cor qualquer aqui, né, só para ficar selecionado. E eu tenho uma cor de fundo também, que eu posso escolher. Vou escolher a cor de fundo. A cor do meu objeto aqui, vamos escolher essa cor aqui. Porque esse é um arranjo muito comum de fazer em pintura de um objeto 3D. Você tem a cor que você está pintando a superfície do objeto, né, ou seja, a cor que você quer impor na superfície. E ao invés de ter uma borracha, nós vamos ver que não tem borracha aqui, a gente usa uma cor de fundo, né, para poder atuar como borracha. Então, eu vou trocar de posição aqui. E isso funciona mais ou menos como se fosse uma borracha para mim, né? Então, se eu quiser apagar o que eu pintei aqui, de novo, eu não estou apagando, eu estou pintando com a cor de fundo, né? Eu posso trocar isso por aqui. A tecla X também vai fazer a troca de cores. Então, se você usar a tecla X, você vai ter o swap color, né? O color swap, swap color. Então, isso é um arranjo muito comum. Outra opção que eu vou ter é a opção da cor gradiente. A cor gradiente vai me dar esse editor de gradiente aqui, que eu posso clicar e arrastar a posição das cores aqui, e eu posso escolher. Aqui é a minha cor de fundo, eu vou deixar ela branca mesmo, né? Quero a minha cor de fundo branca. E a minha cor de gradiente, eu vou escolher aqui 3 tons de cor. Um verde bem saturado,
vou adicionar aqui, ó, nesse mais, um tom de cor aqui. Então, agora eu tenho mais um tom de cor. A gente consegue acessar eles pelos números aqui, ó, 0, 1 e 2. Ou clicando nele. Né, ele vai ficar com esse triângulo aceso. Aqui eu vou pegar um tom vermelho e aqui eu vou pegar um tom azul. Opa, peguei o tom azul aqui, então vou pegar o tom vermelho no último. Aí. Então eu tenho 3 tons de cor aqui e eu tenho aqui nessa última fileira aqui desse color picker como que ele está mapeando esse gradiente. Ele está mapeando pela pressão da caneta. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu vier muito levinho, eu vou até desabilitar aqui a pressão da opacidade e vou reduzir o meu brush para ficar mais visível. Se eu vier muito levinho, eu estou pegando uma cor verde. Se eu for pressionando, eu fui para o azul, e se eu pressionar mais, eu vou chegar no vermelho. Então, quanto mais pressionado minha caneta, mais próximo dessa ponta eu estou. Quanto mais leve, mais próximo dessa ponta eu estou. Então, eu consigo fazer uma mistura de cor de acordo com a pressão da minha pincelada. Isso é uma das formas de controlar esse gradiente, né? Eu vou ter também o controle dessa troca de cor, né? Deixa eu desfazer aqui as minhas pinturas. Eu posso fazer pela repetição. Para repetição, se eu vier aqui, nada está repetindo e o pincel está só vermelho. Isso é porque eu estou usando 0 pixels para misturar as cores, então ele está levando em conta só a última. Se eu falar que tem 100 pixels, ele vai distribuir essas cores num espaço de 100 pixels na minha imagem. Então ele vai indo do verde para o vermelho num espaço de 100 pixels. Então não importa o que eu faça, essa distância vai ser sempre de 100 pixels. A outra opção que eu tenho aqui é o clamp. O clamp ele vai fazer o caminho do verde para o vermelho em 100 pixels, mas ele vai travar no vermelho quando chegar lá. Então, depois de 100 pixels, ele se torna um brush vermelho. Isso é legal para fazer alguns efeitos, tipo pétala de flor, ou a mudança de cor de uma grama, né? É interessante. Uma forma legal também de misturar a cor enquanto está pintando. Então, vou voltar aqui para a cor chapada. Voltar aqui para o meu laranja, um vermelho, alguma coisa assim. A gente continuar vendo o comportamento do brush. E eu vou para a próxima abinha aqui da minha configuração de pincel, que é a paleta de cor. Né? O Blender ele te dá a opção de usar uma paleta de seleção de cor e você pode criar sua paleta personalizada de cor. Isso é uma configuração que você tem acesso aqui. Vou criar a minha paleta aqui apertando no New. Vou chamar isso de Udan Palette. Acho que é com 2 T's. Isso mesmo. E aqui, ó, eu vou ter esse mais e esse menos aqui. Significa que quando eu escolher uma cor aqui, ó, ou escolher uma cor aqui, tanto faz. A cor que tiver escolhida aqui, quando eu apertar mais, ela faz parte agora dessa paleta Udan, né? Vamos pegar outra cor aqui, vamos adicionar. Pegar uma outra cor aqui e adicionar. E eu posso, inclusive, mudar a ordem das cores, ou pedir para ele sortear essas cores, por exemplo, por valor, ou por luminância, né? Ou por saturação. Pode sortear esses valores. Isso é útil, né? Você ter essas cores aqui é útil para você criar identidade dentro de produção, né? Vamos supor que você tem que fazer vários personagens que fazem parte do mesmo time de basquete. Você pode definir as cores do uniforme de basquete aqui para não ter que ficar toda hora redescobrindo qual que era o vermelho daquele uniforme, né? Se você quiser remover alguma dessas cores da paleta, só selecionar ela aqui e apertar o menos. Você vai remover aquela cor da paleta. A paleta está salva, ela pode ser intercambiável entre um software e outro, né? Ou seja, entre um Blender e outro. Né? E aqui no caso, eu vou deixá-la assim, tá bom demais para mim, mas eu não vou usar mais a paleta, eu já vou para o próximo conteúdo aqui, que é o Advanced. O Advanced, eu vou ter duas opções, que é o Affect Alpha e o Accumulate. O Affect Alpha,
Eu preciso de alpha para mostrar ele funcionando. Então deixa eu dar um erase alpha aqui. Então aqui eu tenho o meu erase alpha. E aí se eu vou no mix agora, vou voltar para o mix. Se eu vier no mix, eu consigo tampar esse alpha com o mix. Tá vendo? Ou seja, meu alpha foi tampado. Mas se eu desabilitar isso aqui, ó. Opa, tem que vir aqui no espaço 3D. Só funciona aqui no espaço 3D. Eu não consigo mais pintar aonde é transparente, então ele está protegido aqui no espaço 3D. Essa opção aqui, de novo, ela não vai funcionar no 2D, ela só funciona no 3D. Se eu ligar o Effect Alpha, agora isso está opaco aqui. Deixa eu pegar aqui a cor. Pegar a minha cor cinza para apagar isso aqui. E vou trocar a cor aqui de novo. A próxima opção é o Accumulate. Quando eu estou pintando aqui com uma opacidade baixa, não importa o quanto eu esfregue o pincel, essa cor ela não fica mais opaca de forma alguma. Ou seja, a opacidade ela é 0.3 de fora a fora aqui. Mas se eu ligar o Accumulate, toda vez que eu deslocar o meu brush, ele vai estar sobrepondo 0.33 com 0.33. Então ele vai acumular a opacidade no deslocamento do brush. A princípio parece que não faz muito sentido, mas para alguns tipos de configuração de brush, como grafite, por exemplo, ou spray de tinta, esses materiais eles se comportam acumulando, depositando pigmento. Então, se você quiser criar um lápis que pareça convincente, realista, provavelmente você vai usar o Accumulate como forma de misturar as texturas do lápis. Então, vamos tirar aqui o Accumulate, deixar o jeito no padrão. E aqui a gente vai chegar na próxima configuração, que é a textura. Eu tenho duas configurações de textura, a textura cor, a textura normal, e a textura máscara. A textura máscara ela vai servir para a gente fazer a ponta do pincel, e a textura cor ela serve para você pegar uma textura pronta e aplicar ela no seu objeto. Então, para poder ter uma textura aqui, eu vou criar uma textura nova, então aqui eu não tenho, quer dizer, eu tenho uma textura do brush que eu importei. Mas vamos pegar uma textura nova aqui, ó. Vou criar uma textura nova, vou chamar de Udan. Udan Texture. Se eu quiser salvar essa textura, independente dela estar sendo usada ou não, eu posso ligar aqui o escudinho, que é o Fake User. Salva o datablock, mesmo se não tiver usuários. Lembrando que no Blender, se você parar o mouse por cima de um botão, ele vai te dar dica sobre esse botão. Então, se você esquecer alguma coisa, para o mouse em cima que ele vai te dar essa dica. E aqui, para eu configurar essa textura, eu posso clicar nesse botão aqui, que é mostrar a aba de textura, o tab de textura, ou eu posso clicar na tab de textura, que é aqui embaixo. Tanto faz clicar aqui ou aqui. Se eu clicar aqui, ele vai vir para cá, e aqui eu vou abrir uma textura pronta, alguma textura que eu tenha, que já é uma textura definida. Eu vou pegar esse Rocks aqui, que é uma textura que eu pintei, e que é uma textura encaixável, uma textura que um lado encaixa no outro. O que vai acontecer agora com o meu pincel? Agora o meu pincel ele está pintando uma textura, somando a cor da minha seleção. Então, eu vou voltar da minha aba de textura aqui para a minha aba de configuração de brush. Ele vai dar essa prévia aqui. E o que ele está fazendo? Ele está somando essa cor, essa opacidade, essa cor e essa textura. Então, se eu pintar aqui, eu vou ter a textura meio rocheada. Para eu poder ver a minha textura na cor original, eu vou colocar a minha cor 100% branca. E a gente vai ver que a minha textura aqui, ó, ela está sendo pintada no objeto. Ou seja, agora o que está sendo pintado aqui, ó, é a textura que eu coloquei no meu brush. Essa textura, ela
está configurada para ser repetitiva, significa que quando acaba a textura ele encaixa ela de volta, né? Então, dentro desse espaço aqui, eu tenho várias vezes a repetição da textura, né? Então, ela está sendo repetida várias vezes. Esse é o modo que está configurado. E aqui eu tenho as configurações do tamanho dessa textura, rotação, né? Então vamos colocar aqui 45 graus. Então isso vai girar a minha textura, né? Se eu colocar aqui o tamanho diferente também, vamos pôr 0.1, por exemplo. Opa, escrevi 90, eu quero 0.1, 0.1 e 0.1. Então eu mudei o que? O número de repetições que essa textura tem. Né? Quanto maior o número aqui, ó, mais repetições vai ter. Então, se eu colocar, por exemplo, 10 em cada um dos eixos, eu vou estar repetindo muito, né? Ou seja, num espaço de 1 metro por 1 metro, por exemplo, vou estar repetindo 10 vezes a textura. Então, eu tenho esses controles aqui, eu também posso fazer um offset da textura, né? Que vai ser um deslocamento da textura dentro do brush. E tudo isso está usando o quê? Está usando esse processo repetitivo. Mas eu tenho outras formas de lidar com a textura. Eu posso usar o viewplane. O viewplane ele vai transformar esse brush aqui, ó, num carimbo constante. Então ele está repetindo, na hora que eu encosto aqui, ele está repetindo a textura não quando ela termina, quando eu termino de passear por ela, mas ele está repetindo constantemente o ponto inicial da textura. Então ele dá esse aspecto cremoso aqui. Muito bom fazer pincel que parece tinta a óleo, né? Ou algo nesse sentido, né? Então vai dar esse aspecto cremoso aqui. Eu ainda tenho como configurar para que essa ponta ela gire junto com o meu brush, que é o rake. Então, se eu estiver girando o meu pincel, ele vai estar girando a textura também. Então, dá para ver que ele está girando a textura aqui junto com o movimento. E eu posso também ligar o randômico, que vai embaralhar a textura enquanto eu pinto. De novo, isso é uma forma de você transformar uma textura em um novo tipo de textura. Né? Você consegue converter uma textura que você tem num resultado bem diferente. Né? Você pode, inclusive, combinar aqui os dois, que ele vai embaralhar e rotacionar ao mesmo tempo. Se eu ouvir o plane, eu vou pintar tudo de branco aqui no meu cubo de volta, aqui só para limpar e ir para a próxima configuração. Então, eu vou ter a opção, o Tiled é a padrão que a gente já viu hoje, vou ter a opção 3D. A opção 3D ela vai encaixar a textura em Y e X, né, na visão de topo. Então, se eu pintar isso aqui, né, na visão de topo, deixa eu colocar aqui a minha visão. Tá meio apagadinho, mas isso é porque eu estou vendo a minha cena aqui, ó. Deixa eu deslizar esse controle aqui. A minha cena sólida aqui, eu estou vendo ela como estúdio. Eu vou colocar ela como flat para a gente poder ver só a cor. Então, eu pintei aqui, ó, e a textura está certinha de acordo com X e Y. Mas se eu pintar aqui na lateral, a gente vai ver que a textura ela vai ser esticada. Então ele está fazendo o quê? Ele está esticando e prolongando a textura para baixo aqui. Né? Então é como se ele estivesse encapando a textura de cima para baixo, assim, né? Ou seja, ele está embalando a textura aqui. Quando chega na beirada, ele só estende os pixels. E ele dá esse efeito rajado aqui. A gente vai ter o randômico, né? Obviamente, o randômico é a mistura aleatória da textura. Então ele vai só trocando a distribuição aleatória. De novo, vai dar uns efeitos bem diferentes aqui de textura, né? Você consegue sugerir estruturas muito diferentes se você estiver usando o randômico, né? Está mudando bastante o padrão. E vamos pintar de
branco de novo aqui para a gente poder fazer mais um teste. E a última opção é o stencil. O stencil vai me dar, deixa eu zerar aqui o valor, deixa eu resetar a transformação. Ele vai me dar uma forma de controlar o posicionamento da imagem, né? Então aqui está a imagem no canto da tela, se eu clicar com o botão direito, eu consigo mover a textura. Se eu usar Shift e o botão direito, eu consigo mudar o tamanho da textura. E se eu usar Ctrl e o botão direito, eu consigo rotacionar a textura. E com isso aqui, eu consigo carimbar a textura no ângulo que eu coloquei. Isso é muito útil para texturizar o objeto, né? Você poder escolher uma textura e carimbar onde que você quer aquele efeito de textura, né? Aqui eu carimbei aqui nesse ângulo, né? Então, visto daquele ângulo está perfeito. Então vamos fazer agora menor aqui. Deixa eu pegar e colocar ela aqui. E vamos carimbar aqui, ó. Então aqui eu tenho um carimbo da minha textura. Isso aqui foram as opções da textura sendo mapeada aqui como stencil, né, o padrão tilet, quando você cria, né, assim como as transformações aqui eu vou resetar elas. Outra coisa que eu vou fazer, eu vou remover agora a textura. Eu não quero usar mais ela dentro desse brush, porque agora eu quero ir para a textura do tipo máscara, né? A textura do tipo máscara, vamos pintar tudo de branco de novo aqui com o meu baldinho de tinta. A textura do tipo máscara, eu posso pegar a mesma textura, mas agora ela só vai ler o que é branco e preto dessa imagem, ela não vai ler os tons de cor. O tom de cor vai estar diretamente relacionado à cor do meu pincel. Então, se eu vier aqui pintar a minha textura, a gente vai ver que aonde é mais claro no meu pincel, a cor está mais forte. Então, aonde é mais claro, a cor está mais intensa. Aonde é mais escuro, a cor nem passa, né? Então, eu vou mudar o tamanho do meu brush aqui. A gente vai ver que meu brush virou essa mancha da textura, né? E que está respeitando a cor que foi escolhida aqui. Então, esse recurso aqui é uma forma de eu mudar a ponta do meu pincel, né? Então, aqui eu consegui mudar a ponta do meu pincel. Meu pincel é um pincel que depende da cor, mas eu estou mudando a ponta dele a partir disso aqui. E eu posso usar os mesmos recursos de View Plane, né, para gerar um pincel que me dá uma textura diferenciada quando eu estiver pintando. Como meu brush aqui ficou parecendo uma canetinha gasta, né? Vamos pintar tudo de branco para a gente poder ver o comportamento melhor em outros casos, né? Aqui, além dessa opção Viewplane, eu vou ter todas as outras, com exceção da 3D, né? Então vou ter o Tiled, o Random e o Stencil. E eu vou ter um controle de pressão da máscara, né? Então a pressão da máscara significa o quê? Que o tanto de textura que está sendo usado depende da força que eu ponho no meu brush, né? Então eu tenho duas formas, que é o ramp, que é uma máscara suave da textura, e o cutoff, que é uma máscara rígida. Então se eu vier devagarzinho aqui com o meu brush, ele vai dar essa textura meio arranhada. Se eu pressionar, ele vai ficar opaco, como se não tivesse textura nenhuma afetando ele. Então a pressão aqui varia. De novo, isso aqui é ótimo para fazer sujeira, desgaste, né, fazer os arranhados de uma superfície, né? Então isso é uma forma boa de sugerir que está suja a superfície. Geralmente com a textura do tipo máscara, a gente quer pincéis que sejam, né, que tenham uma imagem de textura preta e branca, assim, né, que é como realmente se eu tivesse mudado a ponta do meu brush, né, e feito uma ponta do brush, vamos colocar aqui ramp, eu tivesse feito uma ponta de brush com formato que não é o formato redondo mais, né, então agora eu tenho um formato diferenciado aqui, né. Então, vamos tirar a pressão aqui.
Então, eu tenho um brush agora que ele pinta de forma meio suja. Eu posso também usar o randômico, se eu quiser que essa textura fique mais granulosa, parecendo mais um giz de cera, por exemplo, né? Eu posso também juntar as duas para fazer um pincel com uma textura ainda mais dinâmica. Então, eu consigo fazer brushes bem personalizados. Opa, tô no... Deixa eu voltar para cá. Então, brushes bem personalizados com essas configurações. Então, vamos fechar isso aqui. Não vou usar a máscara de textura. Vou usar, na verdade, o controle de stroke agora. O controle de stroke é como que ele vai desenhar essa linha, né? Então, o meu tipo de contorno aqui, ele está o spacing. Né? O que que é o space? Em computação, não existe linha curva. Né? O que tem, na verdade, ele está carimbando esse círculo do meu brush, ele está carimbando aqui. Quando eu desloco a minha caneta, ele vai lá e carimba de novo. Eu desloco minha caneta, ele carimba de novo. Eu desloco minha caneta, ele carimba de novo. Então ele está fazendo uma série de carimbos dessa bolinha, desse círculo, um do lado do outro. A impressão que dá é que é uma linha contínua, mas na verdade é uma série de círculos sobrepostos. E o que esse brush aqui está fazendo ele está definindo quanto de deslocamento eu preciso para poder fazer um novo carimbo desse círculo. Né? Então, o que ele está fazendo aqui? Ele está usando 10% do diâmetro do brush. Então, eu tenho o diâmetro do brush. Quando eu desloco 10% do diâmetro do brush, ele vai lá e carimba outra bolinha. Se eu mudar esse valor aqui, vamos colocar 100%. Significa que ele vai ter que deslocar 100% do valor do diâmetro para carimbar outra bolinha. Eu vou começar a ver as bolinhas desse brush. Então, com 100%, eu começo a ver aonde que estão essas bolinhas. Então, vamos pôr aqui 50%, só para a gente ver o que ele está fazendo. Então, quanto menor o espaçamento aqui, mais contínuo vai parecer que é o meu brush. Eu vou ter algumas opções que eu não vou entrar aqui, porque elas não fazem tanto impacto para a gente agora nesse começo, mas vocês podem experimentar o Dash. Dash tem relação direta com a velocidade do seu traço. Mas o jitter me interessa. O jitter significa que, além do espaçamento, eu posso controlar o quê? O tanto que ele esparrama essas bolinhas ao redor da minha linha curva. Então, quando eu ligar o jitter, ele vai carimbar essa bolinha em qualquer lugar ao redor de onde eu estiver traçando. Ele vai esparramar essas bolinhas. Então, se eu fizer um traço sem o jitter, vamos vir aqui, se eu fizer um traço sem o jitter, ele está acompanhando isso, mas se eu ligar o jitter, vamos colocar aqui um de jitter, ele vai esparramar isso, vai criar um posicionamento aleatório. De novo, muito bom fazer textura, né, para fazer espalhamento de textura. Né? O meu jitter pode estar relacionado à pressão, né, o que significa que quanto mais leve eu for, menos esparrame, quanto mais eu pressionar, mais esparramado vai ser. Né? E as unidades aqui, ela pode ser visualização ou pincel. Né? Então, isso aqui, de novo, é interessante para fazer textura. E aqui, nessa finalzinho aqui, eu tenho como estabilizar o traço. Estabilizar o traço significa que entre o meu input deixa eu colocar um spacing de 10%. Entre o meu traço, né, onde eu estou traçando, né, e o resultado do contorno, existe uma distância. Aqui está de 75 pixels. E existe uma força para tentar suavizar as minhas linhas curvas. Então, se você estiver com sua caneta muito trêmula ou muito irregular, ou talvez estiver usando o mouse, talvez usar
stabilize, não sei como é que pronuncia isso, né, estabilização de contorno, talvez te ajude a fazer uma linha mais arredondada. Quem está usando às vezes uma tablet, igual eu estou usando uma tablet, às vezes não faz muita diferença. É só um delay mesmo, no final das contas. Mas se você estiver sentindo dificuldade de fazer uma linha curva bonitinha, talvez isso te ajude, né? De novo, todas essas configurações aqui eu vi dentro do Stroke Methods Space, mas eu tenho o quê? Eu tenho 6, 7 tipos de formas de fazer esse traço, né? Então, esse é o Space. O Dots, ele vai ser a distribuição das bolinhas de acordo com a velocidade do meu traço. Então, quanto mais rápido eu traçar, mais esparramado vai ser o espaçamento entre uma bolinha e outra. Então, esse é o Dots. O Drag and Dot, ele vai ter só uma bolinha de cada vez. Então, você está movendo, na hora que você soltar o traço, ele vai carimbar aquilo, né? Então, é muito legal para distribuir certas informações, né? Você consegue distribuir ela precisamente, né? Então, imagina uma logomarca que você está querendo colocar num objeto, você consegue mover até chegar no lugar onde você quer. O Airbrush, ele funciona mais ou menos igual o Dots, mas com a diferença que se eu parar o mouse, ele continua aplicando tinta, então ele continua carimbando bolinha mesmo se eu não estiver deslocando o meu brush. Então, ele coloca mais tinta mesmo se eu não estiver deslocando, igual um spray. E se eu deslocar, de novo, a velocidade é que vai definir o espaçamento. O ancorado, ele vai levar em conta o começo do meu clique e o final do meu clique para poder definir o tamanho dessa bolinha. Então, é muito bom para você colocar informações precisas na superfície de um objeto. E ele tem duas formas de fazer isso: do centro para a beirada. Então, aqui eu estou clicando e estou fazendo o centro do círculo e puxando para a beirada. Ou eu posso fazer o quê? Uma extremidade à outra, ou seja, de um canto a outro da minha superfície. Então, se eu quiser, por exemplo, fazer um encaixe que seja preciso de um canto a outro dessa face, eu posso só trazer isso aqui de um lado a outro. Deixa eu preencher isso de branco de novo. Vamos voltar aqui para o meu brush. Isso foi o ancorado. O linha é a linha reta. Se eu usar a tecla Alt, eu vou travar o ângulo em 90 graus aqui, ó, ou 45. Então, isso é segurando a tecla Alt do teclado. Mas eu posso só traçar linhas retas aqui, ó. Então, esse aqui é a linha reta. E eu tenho a linha curva. A linha curva ela vai criar um vetor que eu posso usar para traçar. Eu crio esse vetor usando Ctrl clique. Ou seja, Ctrl clique eu criei aqui um ponto. Né? Com Ctrl clique eu estou criando os pontos. Eu posso clicar nessas alças aqui qualquer hora para editar isso. Né? E se eu apertar Ctrl clique eu estou acrescentando pontos para esse vetor. Né? Então eu consigo criar formas curvas. E se eu apertar Enter, eu vou traçar essa curva aqui. Né? Então eu consigo usar essa curva para desenhar uma superfície. O interessante é que a curva ela pode ser salva. Você pode nomear ela. E preservar ela para usar depois, se você quiser. Né? Então, apertando um Enter aqui, eu vou desenhar ela quantas vezes eu quiser e eu posso usar ela, ou seja, de um objeto para outro. Então, se eu desenhar aqui uma forma e quiser reciclar ela, é só preservar ela. Vou voltar aqui para o meu Space. Então, esse foi o controle de Stroke. E aqui o penúltimo, né, penúltima configuração que eu vou ter é o Fall Off. O Fall Off é como que o brush perde opacidade do centro do círculo do brush para a extremidade do círculo do brush. O que isso está falando para mim? Que o brush aqui no centro ele é muito opaco e quando chega na beirada do brush aqui é transparente, então ele está perdendo opacidade. Se eu apertar aqui o
nosso Shift F, a gente vai ver essa curva desenhada aqui, ó, ao redor. Então, deixa eu fazer isso num fundo mais escuro, só para a gente poder ver melhor. Shift F. Então, aqui, ó, o que isso quer dizer? Que é muito opaco no centro, então no centro aqui está bem branco, né? E na extremidade aqui é muito transparente. Então ele está perdendo transparência. Quando chega, por exemplo, aqui no meio do meu brush, ele está praticamente transparente aqui, ou seja, ele é bem opaco no miolo e bem transparente na extremidade. Se eu mudar o design dessa curva aqui, se eu clicar em mudar o design dessa curva aqui, vai mudar aonde que é opaco. Então aqui, ó, meu design de curva, ele me diz que é opaco no miolo, fica transparente, fica opaco de novo e fica transparente. Então eu consigo mudar a relação de opacidade disso aqui, né? Eu tenho as curvas pré-definidas, né? Então eu tenho uma série de curvas pré-definidas aqui, cada uma vai me dar uma mudança de opacidade diferente. E eu posso criar a minha customizada, né? Então aqui eu tenho de novo as pré-definidas e eu tenho a customizada, né? Então vamos ver como é que isso aqui afeta na hora que eu estiver desenhando um traço, né? Então vamos pegar aqui e vamos traçar aqui. Então aqui a beirada ela é mais suave, aqui a beirada é mais, vou até reduzir um pouco o tamanho, a beirada é mais dura. Aqui tem mais transparência na lateral, né? E aqui não vai ter transparência nenhuma na lateral, ele vai ser uma linha dura, né? Então isso muda essa dureza ao redor do brush, né? Então você pode fazer um brush mais duro, ou mais suave, ou extremamente mais suave, se você quiser, né? Extremamente mais suave, né? Vira realmente uma decisão sua de design de brush. Padrão Smooth. E esse foi o fall off. E no final é o cursor, que é a configuração do ícone mesmo, do meu brush. Então vou colocar aqui vermelho só para vocês verem. A cor do meu cursor e a opacidade das informações que eu tenho aqui. A gente não precisa realmente configurar isso, né? Não tem necessidade de configurar isso aqui. Então, essas são as configurações, né, meus brush settings, né? Então, se a gente entrar aqui em brush settings, foi o que eu vi até agora, né? E são os brush settings do Blender, né? A gente vê posteriormente as settings do Krita, né? E vê as diferenças que tem de um para outro, né? Mas como a gente deve pintar bastante coisa em 3D, é bom saber que essas configurações são importantes. Aqui eu tenho um brush configurado, né? Vamos ver como é que são as opções dele. Olha, ele é mix, ele está usando o gradiente, ele está usando uma máscara de textura, né? E ele está usando um fall off constante. Então eu configurei todas essas variáveis para gerar um brush que faz esse efeito de pintura aqui, né? Então eu mexi em todas essas variáveis para criar o efeito desse brush. E qual que é a prática que a gente pede que vocês tenham agora nesse momento? Você experimente configurar opções e criar brushes que você acha que vão ser úteis para você, ou simplesmente brushes que sejam diferentes, só para ter a prática de configurar e fixar esse conteúdo, né, que foi passado nessa sessão, certo? Mas espero que ajude quem tem assistido isso aqui, né? E na próxima sessão a gente vê configurações de brush dentro do Krita, né? Que é a ferramenta 2D que a gente vai usar como apoio para o Blender.